Boa noite, pessoal. Estamos vendo aí o Zé Guilherme, o Marcelo, a Mariane. Hoje é o dia de discutirmos a suinicultura. Muito obrigado pela participação de todos, alguns diretores de cooperativa, produtores rurais que trabalham na suinicultura. Quem tem tido a oportunidade ao longo desse tempo todo, na história, né, que consolida o oeste do Paraná, a participação firme e forte da suinicultura. E nós estamos hoje reunidos, né, está presente aí também o Dariva, está presente aí, o Dariva é presidente da Associação do Paraná, a Geni, presidente da associação lá do município de Toledo. Estou vendo aqui grandes produtores rurais e vai entrando mais alguns aí ao longo da nossa conversa. Mas a suinicultura tem sido fundamental e importante. Ela faz parte da história do oeste do Paraná, do sudoeste do Paraná, faz parte da história do Mato Grosso. E essa suinicultura que tem evoluído ao longo desse tempo todo com qualidade absoluta, tem tido uma conversão ao longo desse período aí excepcional, a qualidade do que se produz hoje no Brasil. É uma carne que tem sido exportada para o mundo todo, é uma produção de qualidade e isso é muito importante. E falar da suinicultura de um estado que foi colonizado na nossa região oeste por gaúchos e catarinenses que trouxeram na mudança a suinicultura presente para iniciar suas atividades. Grandes propriedades rurais, a presença da BRF lá em Toledo, que ao longo desse tempo todo, a antiga Sadia, que leva a marca da Sadia ainda, tem tido uma presença fundamental. A evolução que tem tido o setor frigorífico, com a Copagril, com a LAR, setor frigorífico com a Frimeza, que tem uma evolução já programada e fantástica para a região oeste do Paraná, a Cevalha, Copacol, os produtores independentes, né, que têm tido seus frigoríficos, têm tido um bom relacionamento com o setor produtivo. A gente há muitos anos não ouve falar de dificuldade de relacionamento com referência a honrar os seus compromissos entre o produtor rural e o setor frigorífico implantado na nossa região, no nosso estado do Paraná. Então é importante a gente poder hoje conversar sobre isso. Estou vendo o seu Egídio aqui também, que tem trabalhado na produção, tem alavancado uma empresa em evolução, que tem mostrado e tem tido boas parcerias com o produtor rural. Então isso tem sido muito importante, esse desenvolvimento na suinicultura aí ao longo da história. Estou vendo aqui o VUC, que trabalha há muito tempo, né, dentro da suinicultura, a cooperativa LAR. Então, é muito importante esse nicho de mercado que traz essa sustentabilidade do agronegócio para a nossa região oeste do Paraná. E as coisas vão mudando. E hoje a gente está aqui para poder ouvir o Zé Guilherme, ouvir a Mariane, ouvir o Marcelo sobre a evolução da suinicultura, sobre o futuro próximo, e um assunto importantíssimo que eu sempre tenho dito, né, nas reuniões que a gente tem participado, com referência à sanidade animal, que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Eu tive a insatisfação em 2005, dentro de uma unidade do Parque de Exposição em Toledo, quando o prefeito fui, de poder receber a notícia que nós tínhamos, partiu dali, a febre aftosa no estado do Paraná. E até hoje não se provou se realmente aconteceu aquele momento, né, aquela dificuldade que nós vivemos lá em 2005. Então eu digo a vocês que a sanidade animal é importantíssimo. Hoje eu tiro o chapéu para todos os produtores rurais pelo cuidado que têm dentro das suas propriedades, o respeito e a conscientização para que haja uma produção sadia e que não se tenha a infecção aí nos seus plantéis. Então, isso é muito importante, a gente deve tudo isso aí ao produtor rural que tem trabalhado ao longo do tempo e tem evoluído na história nesse período todo. E, recentemente, uma ação fantástica, que é a produção de energia através dos biodigestores.
energia com sustentabilidade, que a Mariana vai falar para nós hoje, e que a gente tem observado. O que aconteceu em Entre Rios do Oeste, com 20 produtores rurais, com a tubulação dos gases produzidos nos biodigestores das propriedades, uma participação da Itaipu, participação da Copel, participação da Prefeitura e muitos outros, dando condição de independência energética para todas as contas da Prefeitura, incluindo a iluminação pública. Isso é sucesso, isso é evolução, isso é o futuro. A gente vê hoje a iniciativa privada com propriedades rurais implantando o sistema de produção de energia, criando sustentabilidade para a própria propriedade e conseguindo colocar no mercado o excedente de energia. A gente vê empresas que estão se estabelecendo com investimento de 10, 15 milhões de reais, onde se coleta os dejetos da suinicultura de várias propriedades e se produz energia com o objetivo da venda. E a Itaipu Binacional, que tem participado dessas discussões, participado inclusive com recurso financeiro ao longo desse tempo todo, e que tem uma necessidade de poder apoiar o setor de desenvolvimento voltado à geração de energia, pela questão ambiental do próprio lago de Itaipu. Então, isso hoje casa perfeitamente nessa discussão, tendo esses atores fazendo cada um a sua etapa nesse nicho de produção, e, logicamente, a suinicultura evoluindo e a gente observando os produtores rurais tendo um ganho, né? Hoje a gente verifica o preço que nunca teve tão bom, né, dentro da cadeia produtiva, e isso anima mais investimentos. Você, quando anda no interior do estado do Paraná, você vê novos empreendimentos voltados à suinicultura acontecendo, e isso é muito bom. Isso é uma resposta da sociedade acreditando naquilo que faz. A exportação, com o nosso trabalho da ministra Tereza Cristina, sendo excepcional em tudo aquilo que ela conquistou através da sua participação no cenário internacional, que facilita as negociações do Brasil. E, acima de tudo, o que nós precisamos é ganhar credibilidade cada vez mais para que esse mercado ele seja constante. O que aconteceu na China vai passar. Daqui mais um pouco eles virão no mercado novamente, né? O plantel que perderam foi considerável e nós temos que estar preparado aí, evoluindo no mercado interno, que a gente tem acompanhado isso, tem sido uma constância, mas que a gente possa também continuar com o mercado externo aquecido e fazendo aquilo que o produtor sabe fazer, que é produzir com qualidade. Os números são esses, né? Você tem visto um aumento da arrecadação, o valor bruto da produção da agropecuária tem aumentado ao longo desse tempo todo em vários estados. No Paraná é excepcional o aumento. Eu tiro como base lá no município de Toledo, no ano de 2000, há 9 anos atrás, nós chegamos a 1 bilhão no valor bruto da produção da agropecuária. Logo em seguida, nós tivemos um valor de, há 8 anos, 1 bilhão 105 milhões de reais. E hoje, só a suinicultura, 1 bilhão 155 milhões de reais. Então, o Paraná aí com 4 bilhões e 200 milhões de reais no valor bruto voltado à suinicultura. E isso tudo é recurso que chega até o produtor rural e, logicamente, é distribuído por todo o estado. E o produtor sempre procurando, né, valorizar a sua produção, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, e isso tem ajudado muito o desenvolvimento do agronegócio em todo o Brasil. A Frente Parlamentar tem discutido frequentemente os assuntos de interesse, né, do agronegócio. A suinocultura tem sido colocado em discussão, e isso é importante, todos têm participado, e todas as regiões produtivas do nosso estado têm dado, do nosso Brasil, né, tem dado uma atenção à suinicultura, e isso tem sido muito importante. Então, com essa introdução, eu queria passar a palavra ao Marcelo, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, para que ele pudesse fazer um relato da situação atual e compartilhar com todos aí nessa reunião virtual, que sem dúvida vai engrandecer o conhecimento de cada um. É com você, Marcelo. Boa noite, deputado. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. Secretário José Guilherme, prazer imenso aqui estar aqui novamente.
aos produtores, os demais membros aí do Ministério. Enfim, eu acho que é importante esse momento difícil que a gente vem vivendo de pandemia e essas reuniões onde a gente consegue reunir diversos grupos, né, de suinocultores para que a gente possa realmente transmitir, né, as informações de tudo que está acontecendo, quais são as tendências. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, uma coisa bem rápida. Vou ver se eu coloco aqui para a gente começar a... Deixa eu ver aqui. Opa! Vocês estão vendo aí? Está vendo? Está dando para ver direitinho? Está dando para ver. Tá, né? Então, deixa eu só minimizar aqui, que eu vou começar a falar. Só um minutinho. Bom, eu queria começar falando, essa euforia que nós estamos vivendo, é claro que as exportações, todos sabem que nós estamos vivendo um grande momento, principalmente na questão da China. A expectativa é que a gente viva aí momentos de recorde, já estamos vivendo, né? A gente observa aí no último quadro aí, o tanto que a China vem comprando a mais em relação a 2019, né? A nossa expectativa é que a gente chegue aí ao recorde aí de 903 mil toneladas, né? Um aumento, um crescimento aí de quase 40%, né? E lembrando sempre, e é muito importante a gente sempre lembrar, que isso ainda representa apenas 20,86% da produção. Ou seja, o nosso grande foco, grande negócio é o mercado interno. As exportações são importantes, sem dúvida nenhuma, mas o mercado interno ainda está com 80% da nossa produção. E a gente, com o aumento das exportações, a gente, sem dúvida nenhuma, vem perdendo um pouquinho no per capita, né? No consumo per capita aqui, que em 2016 a gente conseguiu alcançar aí em torno de 16,10. Logo depois, no início da pandemia, a gente teve uma diminuição bem significativa e agora a gente vem recuperando, como a gente vai ver aí na frente. Uma coisa importante, se a gente observar esse quadro aí, a gente vê que a China hoje, ela representa, que nesse quadro ainda é 2019, mas se nós formos fazer, a China hoje está com China e Hong Kong, né? A gente vai ver que a China está com quase 65% aí das exportações, né? Chegando aí, às vezes, até 70%. É uma preocupação? Sim. A gente já viveu esses momentos com a Rússia. Hoje a gente vê que a Rússia está em torno de 2% a 5% das exportações, e a China, a gente já tem observado, principalmente, hoje eu recebi alguns relatórios importantes na questão do milho, a China vem comprando mais milho, isso significa que o rebanho está aumentando e eles estão repondo as suas perdas. Então, é preciso olhar muito para outras oportunidades e, é claro, o mercado interno. E veja bem que interessante a oportunidade da China. A China começou o ano com um déficit de carne suína em torno de 18 milhões de toneladas. Olha que loucura que é isso. E aí, na medida que o ano foi ocorrendo, né, isso tudo... Tem direito à indenização por danos morais. Alô? Alguém está com o microfone aberto aí. Isso. E a gente vê que ela vem fazendo importações tanto de carne suína, 2,8 milhões, aumentando a produção de frango, trazendo mais carne bovina, enfim, tentando aumentar. E, mesmo assim, esse balanço ainda vai chegar a uma perspectiva de menos 7 milhões. Olha que loucura. Então, quer dizer, é uma situação ainda que deve durar aí uns 2, 3 anos até que ela consiga equilibrar isso aí. A gente vê por esses quadros o tanto que a China aumentou as suas importações, né? De janeiro a junho, em torno de 2 milhões e 74, mais 150% em relação ao ano passado. Isso aí, sem dúvida, nós estamos sentindo os efeitos disso aqui no mercado interno, em função desses preços e essa loucura, né, essa euforia que está ocorrendo aqui de busca de animais, né? Mas, como eu disse, o importante é verificar o mercado interno. Olhem bem essa aqui. A produção em 2020, mensal,
em torno de 355 mil toneladas. A exportação, em torno de 73 mil. Se nós formos verificar, a exportação ainda representa 20,5%. Ou seja, o grande mercado nosso ainda está aqui dentro. E nós sentimos isso logo no início da pandemia, que houve um recuo nesse consumo, os preços baixaram muito e agora, com a retomada, a gente viu que esses preços estão em recuperação. Uma coisa importante, nos últimos 10 anos, a suinocultura ela teve um crescimento em consumo per capita aqui, em torno de 2009 a 2019, em torno de 2,2. Mas se nós pegarmos o trecho entre 2013 e 2019, que foi exatamente quando nós começamos a fazer um trabalho de comunicação, um trabalho junto ao varejo, levando informação à população, nós começamos a ter um aumento aí de quase 10% nesses últimos 2 anos. Então, é importante observar esse trabalho interno que está sendo feito, não só de informação, mas a questão sanitária, como nós vamos ver aí para frente. Esse quadro ele é muito interessante, né? A evolução da produção, exportação, né? Então, a gente vê que quanto mais a produção ela vem crescendo, a gente diminui um pouco o consumo per capita, mas logo depois ele vem recuperando. Né? Olha aí que hoje nós estamos aí em torno de 16,3 quilos per capita, né? E a exportação crescente, né? E a produção também é uma coisa que é muito importante. A produção brasileira ela vem crescendo nos últimos anos substancialmente. Se a gente observar em relação às outras proteínas, frango vem crescendo numa média de 2,77, né, de 2015 a 2019, o bovino em torno de 9,52, também nesse mesmo período, e o suíno, vejam bem, de 2015 a 2019, a gente vem com um crescimento de 20,1%, ou seja, um crescimento anual bem substancial e bem considerável em relação às outras proteínas. Né? E a gente observa nesse quadro aqui que a gente teve um período, logo no início, que a gente observou, o início ali em março, que quando nós começamos a pandemia realmente aqui, onde nós tivemos aí os bloqueios nas cidades, o afastamento, e nós tivemos uma queda considerável, todos nós que produzimos sabemos dos impactos que foi isso, e logo depois, com a retomada, né, digamos assim, num pós-confinamento, né, a gente vem retomando esses preços aqui. Aqui está com Minas Gerais 7,99, mas hoje a Bolsa de Minas, São Paulo, já fecharam em 8,20. Todos vocês devem ter visto isso. Né? Então, no segundo semestre, tudo indica que vai ser melhor ainda. Né? A gente tem essa sazonalidade, o final do ano, novos mercados estão sendo abertos também, né? As exportações ainda em alta e o preço do boi aumentando. Então, é importante dizer que nós estamos chegando também naquele limite que a gente considera máximo, né, em relação à carne bovina. Na semana passada, fizemos os estudos grandes, a arroba do suíno ela já estava em 45% da arroba do bovino. Ou seja, ela começa a ter um bloqueio em relação ao preço da carne bovina, e aí a gente começa a ter dificuldade de levar os nossos preços ao varejo. Né? E as ameaças a gente tem visto aí, né? Muita especulação, principalmente da China, achando Covid, o vírus, em matéria-prima, no frango, como a gente viu, e outras surpresas devem aparecer aí, porque recentemente a gente vê os custos, né, principalmente do suíno na China, são custos extremamente elevados, e essa situação, vira e mexe, eles entram com algum artifício aí para poder baixar um pouquinho os preços, principalmente nas exportações. Né? E nós temos grandes desafios aqui. A BCS vem trabalhando
de uma ponta do produtor até o varejo. Isso nos dá a condição de ter informações privilegiadas daquilo que o consumidor está querendo, né? Então, tem um trabalho muito forte, que a gente vai mostrar um pouquinho aí na frente. Nesse momento, eu queria mostrar para vocês alguns indicativos de dificuldade. A gente já vem trabalhando com preços recorde na soja, né? Soja hoje disponível, batendo aí em torno de 130,42, um dólar absurdo, soja sendo vendida, exportada aí, batendo recorde de exportações também, e a gente vem tendo dificuldades. Então, esses preços praticados, ao contrário de que muita gente do varejo pensam, eles já não estão tão distantes do custo, porque o custo vem subindo também, acompanhando a situação. Veja o milho, né? Se nós formos compararmos aí, o milho também. O milho está, numa época como essa, num pós-colheita de safrinha, 60,64. Ou seja, realmente são situações que a gente precisa estar de olho, e mesmo com o milho com exportações ainda abaixo do ano que vem. Ou seja, está existindo uma especulação em cima do milho muito forte. E, é claro, a gente entende também que existe essa especulação, o preço do dólar, é claro que traz também uma dificuldade também nos custos de produção. Então, a gente tem alguns pilares importantes, que são os desafios que a gente tem pela frente. É a questão da sanidade, e aí o secretário aqui presente, José Guilherme, vem trabalhando juntamente conosco e fazendo um brilhante trabalho. Eu preciso deixar aqui um agradecimento já à equipe do secretário, porque realmente são desafios extremamente difíceis, mas que o Ministério da Agricultura tem conseguido superar com muita competência e agilidade. Então, nós vamos trabalhar em sanidade, bem-estar animal, o uso de antibióticos e trabalho junto ao varejo. Esses 4 pilares aqui, eles são extremamente importantes para que a gente possa fazer. A questão do bem-estar, todos os processos, nós estamos aguardando aí essa normativa. Ele é importante que nós entendamos que a gente precisa de uma normativa jurídica que nos dê segurança. Já existem alguns processos no Brasil em relação a isso, e nós não temos nenhuma sustentação jurídica. Então, é preciso que essa norma, que foi construída juntamente com o Ministério e outras entidades, né, que ela seja realmente, que ela venha, que ela seja implantada, e para que a gente possa ter uma segurança jurídica maior e dar tranquilidade para toda a cadeia. Fizemos um trabalho gigantesco de orientações, os fóruns, viajamos o país inteiro, né, mostrando as doenças virais, falamos da PSA, PSC, enfim, tem muita coisa acontecendo. No ano passado, a gente conseguiu fazer várias viagens, conversando muito sobre biosseguridade, plano de contingência, ou seja, muito trabalho sendo feito para que a gente possa realmente manter esse estado sanitário. E aqui eu preciso até dizer uma das primeiras palavras que a ministra nos disse numa das reuniões. Eu cheguei, ministra, qual que é o foco do seu mandato? Isso aí foi no início do ano. Ela falou sanidade, sanidade, sanidade. Então, nós estamos aí acompanhando as tendências e as obrigações que o Ministério vem fazendo, né? O uso de antibióticos, uma tendência extremamente importante. A gente tem a IN14 aí, que está por vir aí. Então, é preciso que todos os produtores estejam preparados nessa questão do uso de antibióticos. As fábricas têm que estar prontas. Nós temos material pronto de orientação para todos os produtores, de forma que vocês possam ser capacitados e orientados nessa questão das fábricas, que a IANI 14 vai vir o ano que vem, e a gente precisa realmente estar preparado, né? Cartilhas de bem-estar, esse material está todo ele pronto no site da Associação Brasileira. A gente tem o QR Code aí, quem quiser, fique à vontade, entra, busca esse material de orientação
na granja, no transporte, no frigorífico, ou seja, tem um imenso material pronto para capacitar não só produtores, mas o transportador e também o frigorífico. A questão das ações da pandemia, nós levamos orientações aos frigoríficos, ao suinocultor, como agir, esse material todo pronto também no site, entendeu? Dando orientações para as granjas, perguntas e respostas, cuidado no deslocamento. Ou seja, nós ainda estamos vivendo um momento extremamente difícil e esse material ele é importante para que a gente proteja aquilo que é mais precioso dentro das nossas granjas, que é o pessoal que cuida de toda a produção. Então, há um material pronto e disponível para toda a cadeia da suinocultura, né? Muitas lives sendo feitas em conjunto com a ministra, bastante conversas ao longo desse ano todo, exatamente para que a gente possa ir alinhando as necessidades da cadeia e levando também as informações e trazendo informações daquilo que o Ministério vem fazendo também junto a nós, né? E um fato importante, em 2013 nós criamos a Semana Nacional da Carne Suína. Esse é um grande diferencial que nós conseguimos. Nós criamos um conceito, né, que representa a produção e conseguimos levar esse conceito a todos os varejos, os grandes varejos. Então, um sucesso absoluto. Esse ano nós vamos repetir de forma diferente. Então, o que é essa semana? Não é simplesmente você chegar e fazer promoção na carne suína. A gente tem oficinas gastronômicas, né? Esse ano nós tivemos que fazer uma reinvenção. Estão sendo feitas todas essas oficinas gastronômicas, palestras de saudabilidade, treinamento de corte, todos virtuais. Nós estamos atendendo o Brasil inteiro, as maiores redes varejistas do país, de uma forma virtual, e todas elas integradas, levando e trazendo informações importantes. Então, a primeira edição, só para que vocês tenham ideia, nós tivemos um aumento de quase 76% na semana, nas vendas, né, dentro do Extra. E aí, à medida que nós começamos com o Grupo Pão de Açúcar, que é o maior grupo, maior varejo, né, da América Latina, e à medida que ela foi evoluindo, chegamos hoje aqui, onde nós estamos com os maiores varejos do país. O Extra, né, Grupo Pão de Açúcar, Extra Pão de Açúcar, o Big, o antigo Walmart, Carrefour, Natural da Terra, Oba, Lopes, ou seja, todos esses varejos estão não só recebendo informação importante de criação, e uma coisa que aconteceu no último ano, nós conseguimos levar os colaboradores, pessoas que mexem diretamente com o público, levar essas pessoas a um frigorífico, a uma granja, mostrando a realidade. Qual é a realidade da suinocultura? Muitas pessoas, muitos desses colaboradores, trabalhavam mais de 15, 20 anos com a carne suína, levando consigo preconceitos já ultrapassados, né? E, de uma certa forma, passando esses preconceitos para frente. E a gente conseguiu desfazer isso em muito desses varejos, né? E os resultados nós estamos vendo aí. À medida que essa pandemia vai perdendo força, o aumento do consumo per capita também no país vem aumentando e, sem dúvida nenhuma, ajudando aí nos preços aqui no Brasil. Nós vamos ter a Semana Nacional agora de 1 a 15 de outubro. É uma semana diferente, é uma semana onde nós vamos fazer de uma forma virtual. Todos os treinamentos já estão acontecendo, a equipe e os consultores já estão trabalhando com esses varejos, de forma que nós estamos fazendo o nosso papel, levando informação aos nossos fornecedores, aos nossos clientes, aos nossos consumidores, uma formação de forma competente e com conhecimento científico, que é aquilo que a gente faz. Então, salvem aí essa data, no dia 1º de outubro, às 10 horas, nós vamos fazer esse lançamento da Semana Nacional. E, para terminar, deputado, eu queria agradecer ao seu empenho
Deixa eu ver aqui se eu consigo sair da apresentação. Já finalizamos. Eu queria fazer um agradecimento aí ao seu empenho, ao trabalho que o senhor tem feito junto à suinocultura brasileira, junto à comissão, junto à FPA. O seu trabalho ele tem sido importantíssimo, porque a gente sabe muito bem que sem essa força política, sem esse contato com os deputados, a gente fica um pouco com dificuldades. Então, existe hoje uma harmonia muito grande com o Legislativo, em função de todo esse trabalho, uma harmonia muito forte com a ministra, com a sua equipe extremamente competente, e eu tenho aqui só agradecer todo o trabalho aí do deputado, como presidente da nossa Comissão de Suinocultura, e agradecer também ao José Guilherme pelo trabalho, por tudo que tem feito. E uma notícia boa, né, secretário, hoje que saiu sobre o nosso quarentenário, as coisas estão evoluindo, nós vamos construir mais um sítio dentro de Cananéia, ou seja, protegendo ainda mais a nossa biossegurança, os animais, as quarentenas que vêm hoje dos suínos, isso tem elevado muito nossos níveis sanitários. Todo animal importado passa por Cananéia e a gente já está num processo de construção do sítio 3, que vai abrir as portas aí para mais entrantes, né? E maior segurança para nós aqui dentro da suinocultura. Então, fica meu agradecimento aqui ao Ministério, ao deputado, por todo esse serviço e estou à disposição de vocês. Um abraço, obrigado, deputado. Muito bom, Marcelo. Palavras animadoras suas aí, importante esse momento que vive, né, o agronegócio nacional, e a gente fica agradecido de você estar fazendo o teu trabalho na Associação Brasileira, e esse trabalho beneficia o homem do campo lá no interior, que trabalha a terra e que tem a responsabilidade da produção lá na sua granja. Então é muito importante a Associação Brasileira, junto com as associações estaduais, tem feito esse trabalho junto com os secretários de Agricultura dos estados, para poder valorizar aí o nicho da suinicultura, né, do agronegócio, e isso é muito importante. Estou vendo aqui o deputado Cristino. Deputado Cristino, podia dar um alô aí a todos os suinicultores aí. Nós temos na nossa sala presidentes, diretores de cooperativas, um pessoal que trabalha a terra, e você tem sido um entusiasta no teu trabalho frente a todos esses questionamentos aí dentro da Câmara Federal. Obrigado aí, Scavinato. Obrigado ao Marcelo Lopes também. A minha intervenção vai ser rápida, é uma saudação também ao Zé Guilherme, a todos os dirigentes aí, produtores da suinocultura. Eu sou aqui um liderado do Scavinato dentro do nosso partido, lá do Progressistas, e também na FPA. Né? A minha origem é o Estado do Rio. O Estado do Rio não se representa fortemente na suinocultura, na produção, mas com esse consumo aí, Marcelo, de 16 quilos e tanto per capita, considerando que o Rio tem 17 milhões e tantos de habitantes, nós já estamos aí num consumo de 272 mil toneladas. Então, a China ainda tem que respeitar um pouco o Estado do Rio aí como mercado, né? Então, eu estou sempre muito atento às cadeias produtivas. O Zé Guilherme é um querido companheiro de longa data, nós fomos secretários de Agricultura, fui secretário do Rio, ele do Distrito Federal, a Tereza em Mato Grosso do Sul, e o Scavinato a gente tem procurado aí na FPA olhar um pouco para cada uma das cadeias. E como a minha função na FPA trata de logística, trata de infraestrutura, eu tenho procurado participar das reuniões de todos os setores, porque eu quero entender bem onde é que estão os nossos gargalos principais. A gente está pensando aí, elaborando, né, junto com o governo, algumas medidas no que diz respeito à infra e a esses modais todos. Eu vi que nas ameaças aí e nos pontos você levantou essa questão, que eu acho que é questão central. O Brasil, né, nós acabamos de votar agora a lei do gás, por exemplo, é um dos itens da nossa pauta de infraestrutura, mas nós temos muita coisa a fazer ainda.
tanto internamente, nas estradas de acesso às propriedades, as conexões das vicinais com as principais artérias, mas o fluxo de abastecimento de insumos, né, de grãos e dos demais insumos, principalmente na cadeia do suíno, é muito fundamental. Então, eu estou aqui ouvindo, absorvendo bastante do conhecimento que vocês estão discutindo e me colocando à disposição na FPA e também nos demais espaços onde a gente atua na Câmara para apoiar aí as iniciativas do setor. Quero agradecer ao Schiavinato em especial, né, a você, Marcelo, ao Zé Guilherme e todos os demais dirigentes e dizer que precisar no Estado do Rio em termos de conexão com o varejo, com as agroindústrias instaladas no Estado, nós também podemos ajudar aí a apoiar o setor. Tá bom? Obrigado aí, um abraço para vocês e sucesso aí. Obrigado, Cristino. Importante a sua colocação. E você levantou a questão da abertura, né, do gás que nós votamos essa semana. Isso é uma ação importante do governo Bolsonaro, dando essa abertura, fazendo com que chegue uma energia de melhor qualidade, com um custo menor, o setor frigorífico. E imagina quando a gente estiver agora andando a passos largos, toda essa questão da logística de transporte sendo melhorada, o que está acontecendo no nosso Brasil, e a questão de você chegar com os dutos dos gases lá na nossa região, chegar em todo o interior do Brasil, como que não vai ser a evolução e o ganho que nós vamos ter redistribuído aí para toda a cadeia produtiva. Isso é muito importante. Agradecer aí a presença do seu Ilmo Velter, que é presidente lá da cooperativa da Primato, sediada lá no município de Toledo. Então, é muito importante a presença de todas as pessoas que trabalham no agronegócio e que têm tido essa oportunidade. Nós vamos ouvir agora a Mariane. A Mariane tem uma responsabilidade dentro do trabalho que faz como diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do MAPA, de poder cuidar da questão também dessa produção energética aí dentro da suinicultura. A gente sabe hoje a evolução que tem tido, e é importante a gente poder te ouvir, Mariana, para que o setor possa saber que nós temos também que agregar ao produtor rural dos dejetos da suinicultura uma importante receita que venha a ser a produção de energia dentro das propriedades. Então, a gente vai ouvir a palestra aí da Mariane, para que depois a gente possa também comentar sobre essa expectativa de evolução no nicho da agropecuária, né, voltado aí à suinicultura. É com você, Mariane. Boa noite, deputado. Quero começar parabenizando o senhor pela iniciativa, pela organização, agradecer o convite e aproveitar e cumprimentar todos os produtores e lideranças que estão aqui, falar que para mim é uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. Cumprimentar também o Marcelo, né, presidente da Associação dos Criadores de Suíno, o Zé Guilherme, que foi já diretor do departamento no qual hoje eu estou à frente, e cumprimentar o deputado Cristino e mencionar também que está aqui nesse bate-papo também o Sidney Medeiros. Sidney hoje ele é uma pessoa fundamental na minha equipe e ele é suinocultor, eu pedi para ele me acompanhar, inclusive se tiver de repente alguma dúvida mais técnica, ou a gente pensar também em possíveis encaminhamentos, tá? Deputado, eu queria começar comentando um pouco da onde eu venho, para onde eu vim, né? Eu gosto sempre, quando eu converso com o produtor, até antes de começar, eu falei para o Sidney, assim, Sidney, só vai faltar aquela confraternização no final, com torresmo, com uma boa carne suína, que era tão legal quando a gente não tinha pandemia e tinha esses eventos em sindicato rural, nas associações. Eu particularmente gostava muito e aprendia muito com os produtores nesse momento, tá? Bom, eu não sou da suinocultura, sou pesquisadora, né? A minha área de pesquisa, inclusive, Marcelo, depois a gente pode bater um papo, a minha área de pesquisa são os mercados agropecuários, então, especialmente o mercado do boi gordo foi a minha tese de doutorado, eu analiso o padrão de comportamento de preço, principalmente milho, soja e boi. E o que você falou, Marcelo, é bem isso, eu acho que vem um momento de muita oportunidade aí na relação de troca entre as carnes, historicamente, se a gente pegar a série histórica aí de 20 anos, é a partir desse momento que os preços do boi tendem a subir, mesmo se a gente pegar dados desde 1965, que eu analisei na minha tese, a gente vê que o preço máximo do boi tende a ocorrer em outubro e novembro, né?
Então, isso dá uma grande competitividade aí para a suína, e aí eu queria fazer só esse complemento, Marcelo, um pouco na sua fala, tá? Bom, o deputado hoje pediu para falar um pouco sobre a questão de tratamento de dejetos, os biodigestores, e eu separei a minha fala em 3 pontos, tá, gente? Eu não vou fazer uma apresentação, eu pensei mais em fazer uma conversa, mas hoje eu estou à frente de um departamento de produção sustentável, e eu gosto sempre de começar um contexto falando o que é sustentabilidade, né? Eu acho que esse é um conceito que a gente tem sempre que voltar e trazer o papel histórico do produtor rural no Brasil na questão de sustentabilidade. Gente, sustentabilidade ela envolve o aspecto econômico, social e ambiental, tá? Por exemplo, socialmente eu gosto sempre de falar que a gente tem que lembrar que o Brasil importava feijão, por exemplo. Então, se a gente pegar os preços médios da cesta básica, mais ou menos de 77 para cá, hoje o brasileiro paga metade em valores reais, se eu tirar efeito de inflação, o efeito das sucessivas trocas de moedas que aconteceram, hoje o brasileiro paga metade do preço pela cesta básica do que pagava na década de 70, tá? Então, na economia, que é a minha área de pesquisa, a gente fala que isso é a âncora verde do agronegócio e tem um papel muito importante nessa sustentabilidade social e todas as questões econômicas sociais, por exemplo, agora, como que o deputado Schiavinato já comentou, na questão da pandemia, tá? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente olha muito para as tecnologias do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é onde está inserido o tratamento de dejetos hoje como uma política pública dentro do Ministério da Agricultura, na importância econômica que essas tecnologias têm que trazer, tá? Então, hoje o Plano ABC, ele é composto por 6 tecnologias que envolvem recuperação de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária, pecuária-floresta, florestas plantadas, e uma das tecnologias é o tratamento de dejetos. E uma das coisas preconizadas pelo Ministério da Agricultura é que essas tecnologias têm que aumentar a renda do produtor e também trazer resiliência para ele. Como que é essa resiliência, né? Eu vou dar um exemplo saindo um pouco da suinocultura, mas a gente pode falar, vou falar na sequência do tratamento de dejetos, mas é, por exemplo, a questão dos sistemas integrados de produção. Então, o produtor que produz soja aí no Paraná é muito forte, né? Mas a gente percebe que quem adota sistemas integrados, já tem vários estudos realizados pela Embrapa, que, por exemplo, em dezembro de 2016 foi observado que produtores ali no Mato Grosso do Sul, terra da ministra, os produtores que faziam sistemas integrados aguentaram 20 dias a mais sem chuva, né, mesmo com estresse hídrico, sem ter quebra de produtividade. Então, isso é um pouco da resiliência que a gente fala que a intensificação sustentável da produção tem que trazer. Especificamente para a suinocultura, a gente olha o tratamento de dejetos como uma resiliência, inclusive no fluxo de caixa, né? Então, ele é uma fonte alternativa de recurso para o produtor. Como o Marcelo muito bem mostrou, né? Hoje a gente está em patamares muito bons de preços dos suínos, muito em função, né? A China reduziu aí em quase 50% o seu plantel de matrizes, vai demorar aí um tempo, como o Marcelo falou, eles já estão aumentando essa demanda por milho, mas demora, né? A gente sabe o ciclo da porca, né? Então, até ela fazer essa recuperação deve levar aí um tempo. Então, estamos num bom momento, né? E aí eu falo também como filha de produtor rural, meu pai era avicultor, existem os momentos muito bons, mas a agropecuária ela é movida por ciclos, né? Então, a gente observa anos de preços recordes, na sequência tende a aumentar, os preços tendem a ceder, então a gente vê esse momento como uma oportunidade para vocês suinocultores para fazer essa diversificação. Então, quando a gente fala da resiliência que o tratamento de dejetos pode trazer, é uma renda alternativa para o produtor ficar menos exposto ao risco apenas do preço da carne do porco, tá? Então, essa seria uma breve contextualização que eu queria fazer. Esse ano, o Plano ABC está completando 10 anos, tá? E 10 anos atrás, lá em 2010, o Brasil assumiu a meta de recuperar 4,4 milhões de metros cúbicos de dejetos animais, tá? Queria aproveitar e agradecer, eu não sei, deputado, se tem alguém da CI Biogás aqui, mas em parceria com eles, a gente tem uma série de projetos em parcerias com eles, mas um estudo em parceria com eles mostrou que nesses 10 anos a gente quase multiplicou os resultados em 10 vezes, né? Então, a gente já está liberando quase 40 milhões de metros cúbicos de tratamento de dejetos nesse período dos últimos 10 anos, tá? E depois eu posso disponibilizar aqui no chat, Clóvis, o link onde, caso vocês tenham interesse, imagino que talvez
as associações e as cooperativas, onde vocês podem, inclusive, no site do Ministério, verificar onde estão esses biodigestores no Brasil, tá? Bom, o que a gente observou, né? 10 anos de Plano ABC. Como que estava sendo a adesão do produtor no Plano ABC em relação ao tratamento de dejetos? Então, principalmente nos anos iniciais, 5, 6 primeiros anos, era muito pouco a adesão dos produtores, especialmente na linha de crédito que é o Programa ABC, tá? Então, hoje o Programa ABC ele é uma linha de crédito dentro do Plano Safra, ele só perde em volume de recurso disponível para o Pronaf. Para esse ano, mesmo com toda a crise econômica, a gente sabe que o orçamento, ainda mais para o ano que vem, a gente conseguiu um aumento de 20% no recurso para o Programa ABC, tá? E a taxa de juros máxima nesse Plano Safra está em 4,5%. E eu acho que esse é o recado principal que eu gostaria de trazer hoje. Os biodigestores podem ser financiados pelo Programa ABC. Então, muitas vezes, os gerentes de bancos, eles oferecem um Programa ABC, dos 6 programas do Plano ABC, o que mais busca essa linha de crédito é a recuperação de pastagem degradada. Mas eu acho que essa é a principal mensagem. Vocês podem financiar tratamento de dejetos, biodigestores, pelo Programa ABC. Um pouco paralelo, é algo que eu acho que é sempre importante a gente falar sobre a regularização ambiental das propriedades. Então, a ministra Tereza Cristina, ela sempre fala que a gente tem que incluir os produtores. Então, caso alguém que esteja assistindo tenha déficit de reserva legal, a partir do Plano Safra desse ano, por essa mesma taxa de juros, você também pode financiar a compensação da sua reserva legal. Então, acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de trazer, tá? Bom, aí nesses 10 anos a gente percebeu que era uma das tecnologias onde havia uma menor demanda por parte dos produtores, principalmente no financiamento, e aí foi feita uma parceria com a ABCS, onde alguns consultores foram contratados para mapear as tecnologias e calcular a viabilidade econômica do tratamento de dejetos, tá? Então, os estudos demonstraram que o maior desafio realmente são para os pequenos produtores. Devido à pequena produção, né, o volume relativamente baixo de dejetos, isso não dava escala suficiente para tornar o biodigestor uma atividade viável economicamente. Mas que conforme ia aumentando a escala de produção, alguns estudos mostraram que já para os médios produtores isso começava a se tornar cada vez mais viável economicamente. E aí, nos últimos anos, o que a gente percebeu também foi que as tecnologias vão melhorando, essa atratividade, ela tende a aumentar, tá? Bom, detectando depois desse estudo que era uma tecnologia economicamente viável, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura foi a campo, né, junto com a ABCS, para capacitar. Então, foram feitas diversas cartilhas, e aí aqui eu fico à disposição, eu e o Sidney, para, de repente, para as associações, para cooperativas, para compartilhar esses materiais, algumas cartilhas, e também foi feito palestras para mais de 3.000 suinocultores no Brasil, né? Resultado dessa iniciativa, mas também de outras, a gente viu que houve aí um resultado expressivo de aumento na demanda pela implantação dos biodigestores, tá? Bom, já caminhando aqui para o final, né, eu até fiquei conversando com o Sidney um pouco antes, eu falei assim, Sidney, eu acho que o que a gente tem que pensar e o que conversar assim, se eu sou um suinocultor, bom, então o tratamento de dejetos, ele é atrativo, ele diversifica a minha renda, ele traz mais resiliência para o país, isso é super importante para a gente atingir as nossas metas de mitigação e os nossos acordos de climas internacionais. Como que eu, produtor, eu posso buscar isso, né? Bom, então, primeiro eu já falei, é uma linha de crédito, o programa ABC é uma delas, tá? Estou falando um pouco de ABC, foi a que eu destaquei, especialmente pelas condições da taxa de juros, mas é importante que você tenha um projeto, tá? Então, hoje, as empresas privadas dos biodigestores, se você que está aí assistindo tiver interesse, elas fazem o projeto e fazem, inclusive, essa ponte com o banco, onde você já tem o desenho do que você precisa comprar e também aí de um fluxo de caixa, uma perspectiva, análise de VPR, de TIR, da viabilidade econômica desse investimento, tá? Então, eu acho que eram essas as minhas considerações. Eu vou, inclusive, abrir para o Sidney. E aí, aqui encerrar fazendo esse agradecimento pelo convite, também pelo CEI Biogás, que tem sido um grande parceiro do MAPA
nessa temática de tratamento de dejetos. Sidney, eu não sei se de repente você tem algo para complementar do que eu falei. Você, como suinocultor, está no front, né? Boa noite, Mariane. Boa noite, deputado Scavinato, deputado Cristino, aos colegas Marcelo, Zé Guilherme. Bom, apenas para pegar um gancho aqui e não estender muito a minha fala, acho que, Mariane, é isso mesmo. Eu só queria destacar o seguinte: a década que passou, né, onde foram os primeiros 10 anos do Plano ABC, a gente teve uma grande oportunidade, junto com a BCS, com a CI Biogás, de fazer a ponte, né, dessa informação de que nós temos equipamentos, há uma viabilidade econômica para aqueles médios e grandes negócios, né, e isso não estava chegando na ponta, né? Então, eu diria que essa primeira década marcou a realização dessa ponte, né, com esses 3.000 suinocultores que foram capacitados e, com certeza, difundiram a informação a outros produtores, né? Daqui para frente, o que a gente precisa saber agora é como dinamizar isso, né? Então, o mapa ele se coloca à disposição, né, junto com todos esses parceiros, para que a gente possa dinamizar esse negócio, aproveitando, inclusive, o momento favorável que a suinocultura vem passando, para que, quando a fase de não tão boa assim chegar, os suinocultores possam ter uma fonte de renda a mais, né? Então, é importante que a gente faça esse trabalho em conjunto, né? E cada vez mais a gente possa transformar o que até então era considerado como um passivo ambiental, a questão do dejeto, né? A gente possa transformar num verdadeiro ativo econômico que gere renda para os suinocultores. Então, da minha parte, era isso e continuo aqui à disposição até o final da live. Muito bem, muito bom ouvir isso, e a gente sabe dessa questão da preservação ambiental, a necessidade que tem em muitos estados, né, em função das suas bacias hidrográficas, e lá na nossa região oeste, o seu Egídio está aqui da Friela, e queria colocar aqui para vocês uma realidade num produtor rural que eu pude visitar a sua propriedade. O produtor rural, terminação, ele implantou um sistema com os biodigestores, tecnicamente muito bem elaborado, bem diferente dos primeiros que a gente viu serem implantados aí há 10 anos atrás, e com a produção de energia. Eu fiz uma conta muito rápida. Em 4 anos e meio, de 4 anos e meio a 5 anos, ele tem todo o sistema pago, ele tem autossuficiência da energia, e a venda da energia significa uma arrecadação na propriedade rural de 35% ou 40% do nicho de mercado que ele tem, que é a produção de carne. Então, você vê como que é importante essa conscientização das propriedades rurais investirem na questão dos seus biodigestores e produção energética para poder ter uma rentabilidade maior aí para as suas produções. E isso deve estar acontecendo no Brasil todo. Então, muito obrigado pela colocação, Mariane e o Sidney. Isso vem a brilhantar aí. E, logicamente, a oferta de financiamento é muito importante para que os produtores rurais possam ter acesso a essas linhas de crédito. Vamos ouvir agora o Zé Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Tem conhecimento pleno da sua pasta, tem tratado com muita presteza todos os assuntos referentes à questão de sanidade animal aqui no nosso Brasil. Tem se mostrado preocupado no avanço e da necessidade de se ter um avanço na questão da sanidade, e é muito importante, tem comandado uma estrutura importante do Ministério, e a gente sabe que o mercado externo depende muito do trabalho que a equipe do Zé Guilherme tem feito, juntamente com todas as sucursais aí nos nossos estados. Então, é muito importante a gente ouvir o Zé Guilherme para que ele possa abrilhantar essa nossa fala e trazendo as conversações, né, sobre o Ministério e aquilo que é importante aí de evolução com referência à sanidade aí dos nossos plantéis e as questões aí que envolvem o Sul, o Centro, que envolve o Nordeste, que ele vai poder explanar aí com muito conhecimento. Obrigado, Zé Guilherme. A palavra está com você.
Boa noite a todos, boa noite, deputado. Cumprimento os produtores aqui que nos acompanham, os representantes das cooperativas, também as indústrias e todo o segmento da suinocultura, né? Parabenizar o deputado Esquivinato pela iniciativa, deputado que eu conheci ainda quando ele era deputado estadual e já estava em Brasília, vendo frequentemente, conversando com a gente lá na Secretaria de Defesa Agropecuária, tratando dos temas já da suinocultura, e com grande satisfação o Congresso ganhou um bom representante para o setor agropecuário, particularmente para a suinocultura, né? Tem feito um trabalho muito ativo, e a prova disso é mais esse evento que o senhor organizou aqui, né? Um abraço ao deputado Cristino também, muito atuante, conhecedor do setor rural, toda a experiência de secretário de Agricultura do Rio de Janeiro, e uma atuação também muito forte como parlamentar dentro do setor agropecuário. Cumprimento o Marcelo Lopes, né? E já parabenizo, Marcelo, pelo excelente trabalho na frente da BCS, né? Além de todos os temas que eu vou falar aqui das parcerias, que a BCS está sempre com o Ministério nas questões de saúde animal, de sanidade, né? Mas esse trabalho que você passou rapidamente é fantástico, da promoção da carne suína no Brasil, né? E os indicadores que você demonstrou, como um trabalho bem feito, ele tem dado resultado no aumento do consumo de uma proteína muito importante, tanto para a parte de nutrição, como para a questão até de acesso à proteína de qualidade, tem sido aí a carne suína para a população brasileira, né? Cumprimentar também a Mariane e o Sidney, né? Que estão com um tema muito importante para o Brasil, né? Importante para toda a sociedade brasileira, essa questão da sustentabilidade, mas mais importante ainda para recolocar o discurso da sustentabilidade no lugar que ele deve estar, né? O tema ultimamente foi muito e tem sido muito politizado, com questões aí que não têm sido positivos para a nossa agropecuária. E o trabalho que Mariane mostrou, que na verdade é a dedicação dos produtores e a busca pela sustentabilidade e esse equilíbrio, né? A gente tem que cada vez mais dar mais visibilidade e voltar para colocar no lugar adequado e, inclusive, de maior conhecimento da nossa sociedade urbana, toda essa não é só preocupação, a ação dos produtores rurais orientados por programas importantes e como o programa ABC, né? Isso acho que tem que estar no nosso discurso de todos nós, para que a gente possa dar um equilíbrio e trazer para a realidade essa situação. Eu vou procurar falar aqui nas questões de sanidade, né? Na parte inicial, passo um pouco por alguns dos temas que o Marcelo colocou, de bem-estar, a parte de resistência a antimicrobianos. Vou falar um pouquinho do mercado internacional e da situação nossa em relação ao Covid, né? Todos conhecem, sabem o trabalho fantástico que o Brasil faz em relação à saúde animal e à preservação da sanidade, né? E aí destacar de novo o papel dos produtores, dos suinocultores, né? Também das indústrias, dentro desse arranjo bem sucedido, que tem dado certo, que nos coloca numa boa situação, mas que nós não podemos deixar de ter atenção um minuto. Não podemos deixar de ter atenção um dia, porque qualquer desatenção, qualquer passo atrás que a gente venha dar é um prejuízo muito grande, né? Então, nós estamos bem, a gente fala que evento sanitário, quando ele não aparece, a gente não pode esquecer que ele possa vir a aparecer, né? Ele pode vir a aparecer. E quando vem, é um prejuízo grande para todo o setor. Então, o trabalho de prevenção, ele, apesar de ser silencioso, ele é fundamental e deve ser sempre mantido, né? Eu vou começar falando do nosso programa o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, né? Apesar de ter pouco,
vamos dizer, visibilidade dentro da suinocultura para fora, mas ele é muito importante para a questão de acesso ao mercado, né? Nós estamos numa situação em que o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná demonstraram as condições para que a gente possa evoluir do estágio de livre de febre aftosa com vacinação nesses dois estados para livre de febre aftosa sem vacinação, que é o melhor status sanitário reconhecido pela OIE, além do bloco 1, que é lá no norte, nós estamos falando do Acre, estamos falando de Rondônia, parte do Amazonas e uma pontinha do Mato Grosso, né? Então, nesse ano, o Brasil fez um bom trabalho, quer dizer, culminou com um bom trabalho dentro dessas regiões que eu estou falando. Nós já apresentamos à OIE o relatório agora no final de agosto, né? E estamos aguardando, agora já estamos respondendo alguns questionamentos da OIE, aguardando as avaliações técnicas, né? Para que possa ser levado na plenária de 2021 o reconhecimento internacional dessas regiões que eu estou falando, né? Então, nós vamos ter, além da conquista e da manutenção, não é só conquista, a manutenção de Santa Catarina como livre de febre aftosa sem vacinação, possivelmente, né, nós já fizemos reconhecimento nacional, a ministra Tereza Cristina já publicou, mas a gente aguarda um bom resultado na OIE. Nós teríamos aí boa parte da nossa suinocultura dentro, né, a partir do ano que vem, assim a gente espera, dentro de uma situação sanitária para a febre aftosa que nos dá uma possibilidade de expansão em alguns mercados muito importante, né? Eu falo mais um pouquinho à frente. Em relação à peste suína clássica, nós tivemos aí, né, os eventos, principalmente em 2018, parte de 2019, mas final de 2017, 2018, né, na região não livre, mas que nos assusta bastante, né? Contamos aí com muita colaboração da BCS e de alguns fundos de alguns estados para ajudar na debelação e no encerramento dos focos no Ceará, no Piauí e naquela situação mais pontual, mas mais preocupante, que estava muito próximo de Alagoas, né? Tivemos sucesso nesse trabalho e elaboramos também com a participação do setor privado, da CNA, a BCS e a nossa equipe, além de outros parceiros, um plano estratégico para que a gente avance, deputado Esquivinato, para erradicar a peste suína clássica no Brasil, né? Esse trabalho está tecnicamente muito bem feito, tem um planejamento. Agora nós estamos já há 1 ano e pouco na busca por viabilizar os recursos, porque nós vamos ter que entrar com um trabalho de vacinação. Vacinação que nós estamos falando não é na realidade da suinocultura industrial, dos nossos criadores, estamos falando lá em vacinação no norte e nordeste, em pequenos produtores, muitos desses suínos são criados soltos, então é uma situação que nós precisamos atacar para que o Brasil evolua e a gente tenha um conforto em relação à peste suína clássica, né? Hoje o que está nos faltando para avançar realmente é a parte orçamentária. Nós, e a ministra Tereza Cristina, eu quero deixar claro que ela é uma defensora, logicamente, do ajuste fiscal, defensora do teto de gastos, né? Do limite, mas nós ainda não achamos o espaço dentro dessa situação para que a gente possa ter realmente deslanchar em relação a esse programa, e até a gente pode depois conversar com os deputados, aí peço ajuda do deputado Esquivinato, do deputado Cristino Aldo, para ver se a gente consegue, na tramitação do Congresso Nacional, fazer uma composição dentro do orçamento do Ministério da Agricultura, para que finalmente, a partir de 2021, a gente possa colocar em prática o plano de erradicação da peste suína clássica dentro dessa região que nós ainda temos a ocorrência da doença, que isso é muito importante para o Brasil. O trabalho das agências de defesa agropecuária para a manutenção, né, dos estados que são livres hoje, ele continua sendo feito, né? Então, nós continuamos, o Ministério continua acompanhando, fazendo a supervisão e mandando os relatórios para a OIE. E nós temos aí a situação do Paraná, que nós vamos apresentar agora
a OIE, dentro do calendário previsto, um pedido de separação do Paraná do blocão, né, que a gente fala, para que o Paraná possa ficar com uma zona separada de peste suína clássica. Isso é uma prevenção, né, para caso ocorra algum evento, né, mais próximo ali, né, da divisa ali, por exemplo, Bahia, Tocantins, a gente tem uma situação de preservação do status sanitário do Paraná, que é muito importante pelo volume que ele tem na suinocultura, né? Então, isso também é um trabalho que a agência fez, né? A ADAPAR fez, né, junto com o Ministério, já produziu todos os relatórios, produziu os levantamentos sorológicos necessários e nós vamos caminhar dentro do prazo para a OIE também. Então, e aí vamos acompanhar a tramitação dentro da OIE. Bom, em relação à peste suína africana, né? O Ministério também montou um plano de prevenção, né? Nosso principal ponto de prevenção é em relação ao que vem de lixo de bordo e bagagem acompanhada, é o que nós tivemos naquela última introdução, lá foi esse material. Hoje a gente tem uma condição melhor para fazer essa prevenção, mas temos um volume também de passageiros e viajantes para o Brasil muito maior, né? Então, esse trabalho também está sendo feito na nossa fiscalização dentro do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, o Vigiagro, também junto às embarcações. Tivemos agora essa queda aí, né, dos cruzeiros e tudo, mas que, quando voltar para uma situação normal, também é um ponto de atenção, de fiscalização, para que a gente não deixe entrar alimentos, né, ou bagagem ou produtos clandestinos que possam ter a introdução da peste suína africana no Brasil. Estamos fazendo aí o trabalho de restrição para países que têm problema, né? Até um debate que a União Europeia já nos pediu até para reconhecer a regionalização, porque em alguns países nós tivemos que bloquear a importação de alguns produtos deles para a prevenção da entrada da doença aqui no Brasil. Aí o trabalho, logicamente, de vigilância junto com os produtores é fundamental, e a BCS também nos ajudou muito tem nos ajudado muito nessa divulgação, né? Um outro tema que não é uma doença que impacta no mercado, mas que incomoda aí o suinocultor, a questão do Seneca vírus, né? Nós já conseguimos acertar a partir de procedimentos, principalmente há uns 2 anos atrás, a gente tinha, às vezes, parada dos frigoríficos, né? Quando você tinha detecção de Seneca vírus, acertamos o trabalho com as agências estaduais para que elas possam dar um respaldo para evitar a parada em frigorífico. Isso está sendo feito. Eu sei que é um tema que incomoda aí os suinocultores, principalmente o frigorífico, a questão do envio de amostra, mas para manter a nossa vigilância e descartar que é Seneca vírus e não é febre aftosa, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Então, pensando no todo no Brasil, no nosso status sanitário, é importante que a gente continue fazendo essas verificações para diferenciar aí os surtos de Seneca e descartar que possa ser de febre aftosa. E temos um trabalho aí, já uma solicitação do setor, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para a gente trazer um laboratório para fazer essa triagem mais para próximo. Então, a gente deve instalar a análise para dentro do nosso laboratório do Rio Grande do Sul, tá? E estamos trabalhando aí possibilidade de credenciamento em algum laboratório do Paraná, né? O Marcelo falou da parte da biosseguridade das granjas, né? Isso é um tema que é importante, que se avança. A gente sabe que os suinocultores estão bem conscientes. Diferente do que nós fizemos com a avicultura, o Ministério não soltou uma norma nacional e nós estamos avaliando, que eu acho que o setor pode dar sequência à sua regulação. A gente sabe que o Paraná colocou algumas condições específicas, né? É importante, mas eu acredito que hoje a gente tem a maturidade suficiente dentro do setor para que esse avanço das condições dentro das granjas ele possa ocorrer mesmo sem a necessidade de uma norma nacional. Se for necessário, nós podemos avançar, mas podemos até pensar em publicar, mas a
acredito que o tema está avançando suficientemente bem, talvez tenha necessidade de uma norma nacional, como eu falei, pela maturidade do setor, e esse é um trabalho muito do próprio setor privado mesmo, dos suinocultores e das integradoras conjuntamente, né? Em relação ao tema de bem-estar animal, a norma, realmente após várias discussões, Marcelo relatou, ela está pronta, ela ainda vai passar só por um filtro da nossa consultoria jurídica, que é um trabalho que toda norma nossa a gente passa pela consultoria jurídica, para ir então para a publicação, e aí a gente construir as condições daquele calendário de implantação que está previsto dentro da norma que vai sair de bem-estar animal para a suinocultura. Tá? Isso, Marcelo, a BCF tem com muita razão pedido bastante, e a gente está aí próximo agora é só uma avaliação jurídica para que a gente possa publicar, e a partir daí da norma retomar com mais força esse trabalho de divulgação e criando as condições para que os produtores possam se adaptar a essas condições de bem-estar animal. Em relação ao tema da resistência a antimicrobianos, né? Isso é um trabalho que eu acredito que a gente precisa conversar mais com o setor e ter um envolvimento, né? Além das questões de saúde pública e toda essa relação, né, do consumo de alimentos, né, da relação do que está acontecendo nas criações com a saúde, tanto dos trabalhadores como da população, nós não podemos ser ingênuos que essa vai ser uma próxima barreira não tarifária. Tá se acenando muito, principalmente do jeito que o tema tem avançado na Europa. Tudo bem, a gente não está aí exportando para a Europa a suinocultura, mas a gente tem a avicultura, mas é um tema que, ao ser colocado no mercado mundial, ele passa a ser uma barreira não tarifária. E nós temos as condições de tomar as precauções necessárias e mostrar um bom trabalho do Brasil. O Ministério já tem o plano estratégico, né? E a gente precisa realmente avançar na implantação, mas com muito diálogo com o setor. Não é uma questão fácil você fazer algumas mudanças em alguns produtos e na forma que está sendo administrado alguns produtos, porque pode, sim, ter impacto nas questões de produção. Então, é um tema que não é simples, mas que o Brasil precisa enfrentar. Tá? E, inclusive, na próxima semana, nós vamos chamar uma reunião com o setor para tratar especificamente dessa questão. Seguindo para as questões do mercado internacional, o Marcelo colocou muito bem como é que está a evolução, quais são as perspectivas, e eu queria reforçar aqui a necessidade de, sim, ocupar o mercado da China onde for possível, mas não perder de vista a diversificação, né? Nós precisamos, e essa é uma bandeira da ministra. A ministra tem trabalhado para consolidar a abertura de mercado, ou seja, o Ministério tem que fazer o trabalho de dar as condições e fazer as negociações, principalmente nas questões sanitárias, e o mercado estando aberto, você vai dar negócio, tal, aí é uma questão do setor privado, a estratégia do setor privado, né? Mas a gente sabe que nós ainda temos, até aqui dentro da América do Sul, acessos importantes para conquistar. Estamos trabalhando muito forte aí com a questão do Peru, que não tem mais nenhuma justificativa técnica, é mais realmente um receio que eles têm da entrada do nosso produto lá, né? Com essa mudança do status, que a gente espera conquistar em maio, de febre aftosa, abre a possibilidade de ampliação para mercados importantes, como, né, Japão, Coreia do Sul. A gente pode ter uma outra visão também em relação aos Estados Unidos, né? E avançando sempre na abertura de novos mercados que ainda estão fechados, avançando até em questões como aí a conquista aí da autorização para exportação de miúdos suínos, né? Ou seja, toda essa complementação é importante na cadeia para que a gente possa ter uma boa perspectiva do crescimento da produção, como tem se verificado nos últimos anos, né? E, por fim, já para ir para o encerramento, eu queria fazer alguns comentários da situação que nós estamos passando com a pandemia da Covid-19, né?
uma estratégia que a ministra Tereza Cristina montou, que na nossa visão deu certo, né, é que nós tínhamos que manter os serviços essenciais funcionando, ou seja, os serviços essenciais tanto das atividades de governo como da produção agropecuária, evitar qualquer interrupção da cadeia de suprimento de insumo para os produtores, né, e manter a indústria, a agroindústria de processamento de animais, né, os nossos frigoríficos funcionando, nossas condições de vigilância na importação e garantia na exportação. Isso tudo o Ministério fez, do funcionamento dos nossos laboratórios. Tanto é que o setor conseguiu, com nossa certificação, com a certificação do Ministério, com a amparo da certificação do Ministério, a aumentar os volumes exportados, né? Nós temos, sim, passado por diversos questionamentos em função da situação epidemiológica do país. Esse receio, principalmente da China, né, de alguma possibilidade de associação de Covid com o consumo de alimentos. Nós já descartamos. Toda a OMS, a FAO, tem descartado isso, né? E os estudos científicos, o conhecimento científico tem descartado essa questão, mas tem realmente nos dado bastante trabalho. Tivemos algumas suspensões de importação pontuais, né? Mas no saldo geral nós estamos conseguindo manter o fluxo comercial e mostrar aí sim, né, que o Brasil é um fornecedor confiável, ou seja, dentro dessa situação toda, para mercados importantes como China, mas também para outros mercados, nós conseguimos atender a demanda e até atender a demanda com o crescimento, né? Isso foi muito importante. Então, é uma situação da pandemia que não está resolvida, né? Infelizmente, nós tivemos na nossa imprensa algumas associações que a gente considera indevidas, como aumento de contaminação porque os trabalhadores estavam dentro de frigoríficos, né? Na verdade, é porque a atividade não parou, certo? E dependendo da cidade, se você tem um trabalhador que vai e volta para casa, ele faz o seu convívio social, ele tem o risco de se contaminar. Mas as nossas indústrias, seguindo, inclusive, o protocolo, inicialmente era uma orientação, depois virou uma portaria conjunta, portaria 19, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, né? Tem todas as medidas de triagem dos trabalhadores, de afastamento, de prevenção, de análise, de reforço de equipamentos de proteção. Isso tudo foi feito e num tempo muito curto, né, que as indústrias tiveram para se adaptar. Então, é um trabalho muito bem feito que está permitindo, nós não tivemos os problemas até na Alemanha, né, de caos de contaminação de trabalhadores, e que eles pararam porque não tinha os trabalhadores para funcionar, né? Então, nós não tivemos essa situação, tivemos questões pontuais ali, aqui e ali, mas que hoje, com os protocolos implantados, nós estamos numa situação dentro dessa condição atípica, está se fazendo muito bem o que a ciência hoje preconiza para a prevenção da contaminação dos trabalhadores e garantir, aí sim, a preocupação, lógico, com esses trabalhadores, né, com a vida deles, com a saúde deles, mas também com a garantia do funcionamento da indústria de processamento, que tem sido tão importante para a manutenção de empregos numa situação como nós estamos vivendo hoje, né? Então, manter emprego e até conseguir contratar é uma coisa, é um destaque positivo do segmento. Manter o abastecimento do nosso mercado interno, como o Marcelo mostrou, tão importante. Nós não tivemos problema de desabastecimento no Brasil, né? E manter e conseguir conquistar, inclusive, o avanço da exportação, tá? Então, até o momento, foi um trabalho muito bem feito de todo o setor produtivo, e eu destaco aí a liderança da ministra Tereza Cristina na estratégia que tem dado certo para a manutenção dessas atividades. Deputado, eu encerro aqui e a gente fica à disposição para os questionamentos, caso ocorra.
Muito bom, obrigado, Zé Guilherme, pela sua colocação. Importante esse conhecimento e essa explanação geral sobre a situação nesse momento e o que nós teremos pela frente aí que vencer para que a gente tenha realmente um avanço aí com referência à sanidade em todo o território brasileiro, né? E com referência à Covid, né, na nossa região oeste do Paraná, concentra um grande número de frigoríficos das nossas privados, né, e das nossas cooperativas, e realmente o protocolo de cuidado, né, nesse período todo foi e está sendo muito rígido, e está de parabéns aí toda a cadeia no cuidado que tem tido e na produção, né, que tem sido constante, não dando prejuízo aí ao produtor rural e mantendo a produção de alimento aí para exportação e para o consumo interno. Isso foi muito importante. Está de parabéns ao Ministério pela maneira que atuou rapidamente para que a cadeia produtiva pudesse avançar nesse período sem muitas dificuldades. Nós vamos agora abrir, senhores que quiserem fazer alguma pergunta. O Clóvis cada um pode abrir o microfone, né? Aí o Clóvis pode organizar para algum questionamento aí. Estejam com liberdade absoluta de poder conversar sobre os temas aqui discutidos. Deputada Bruna Lorenzoni pediu ali como está a situação da recolha das carcaças de suínos. O senhor pode falar um pouco sobre esse tema? É um trabalho feito, inclusive, liderado pelo Zé Guilherme, né? A portaria que foi assinada pela ministra no ano passado, onde houve aí a liberação sobre as carcaças dos animais. E isso eu tenho observado em algumas regiões que não se fala mais do assunto e muitos estão procurando resolver. E uma ação que aconteceu e que acontece com referência ao próprio biodigestor na propriedade rural, né? Onde o animal, ele sendo triturado, ele é depositado no biodigestor. E eu não sei, Zé Guilherme, se tem mais alguma ação a nível de Brasil andando no setor industrial para coleta e resolução desse problema aí, onde se concentra as maiores produções aí da suinocultura. Eu sei que tinha uma experiência em Minas Gerais, mas eu não sei se avançou aí para alguns outros estados. Esse tema, do ponto de vista de permitir o recolhimento e as condições, né, ele foi esclarecido com a publicação da EN, que o deputado, instituição normativa, o deputado se referiu, né, que era importante deixar isso, porque para não fragilizar o nosso sistema de saúde e de defesa, então se chegou no consenso, né? Agora, para ele realmente se tornar um negócio atrativo para esse processamento, algumas condições ainda precisam ser trabalhadas, né? Por uma série de motivos, esse processamento, né, desses animais que morrem nas propriedades, ele não está entrando para a fabricação de farinhas que possam retornar ao sistema de alimentação animal. E isso o setor privado tem nos colocado que é um limitador, fica pouco atrativo esse processamento, né? Então, é um tema que a gente vai ter que voltar a discutir. A gente resolveu, na época, para dar a solução, realmente separar, porque tem algumas questões técnicas e tem uma parte de imagem do nosso setor de ração que não gostaria de ver as farinhas de animais que não fossem abatidos, né? Mortos em propriedades, misturados para a alimentação animal. Então, isso é um gargalo que a gente ainda precisa voltar a discutir agora com mais tranquilidade, já que a possibilidade do recolhimento, como que o serviço de saúde, como que o produtor deve proceder, como que o serviço de saúde animal pode registrar isso está resolvido com aquela instituição normativa. Mais alguma, Clóvis? Não, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pessoal, aproveitem. É uma oportunidade boa, né? Com as autoridades do setor.
Fique à vontade para abrir o microfone aí e fazer alguma colocação. Já estamos com 1h30 de live, deputado. Então, o pessoal já teve bastante informação hoje, né? Se alguém tiver alguma colocação, fique à vontade aí para poder conversar com o Marcelo e com o Zé Guilherme. É só abrir o microfone e fazer o questionamento. Boa noite, eu vou aproveitar então rapidamente aí para agradecer aí a oportunidade que vocês deram para nós, deputado, presidente Marcelo e tal. Foi muito bom e é estímulo para a gente saber que estamos trabalhando bem e estamos aproveitando um bom momento da suinicultura. Acho que para quem faz tempo está na suinicultura, nunca passamos por um momento desse. Então, é salutar que a gente ganhe dinheiro, guarde e faça as adequações que precisam ser feitas, porque vai chegar novamente aqueles períodos não tão favoráveis. Então, vamos aproveitar, ganhar dinheiro e se prevenir com genética, com extrações, com sanidade e tal, para termos um futuro promissor. Muito obrigado, parabéns. Bom, Delci. Podia, não sei se o Marcelo ou o Zé Guilherme, fazer uma colocação. A gente tem visto em alguns mercados aí fora do Brasil um avanço aí na automação das unidades frigoríficas da suinicultura. Como é que vocês veem isso? Chega no Brasil logo? Vai ser uma exigência do mercado internacional logo? Como é que está esse procedimento dessa automação aí das unidades frigoríficas? Vai falar, Marcelo? Vai lá, secretário. Você tem mais propriedade do que eu nesse assunto aí, externo. Não, esse tema da automação, acho que vai chegar, já está sendo incorporado e nós vamos incorporar mais tecnologia, né, no processamento, que pode nos trazer aí, né, além de ganho de produtividade com velocidade de abate e tudo, né, também a preservação de qualidade, né. O Ministério já fez algumas revisões nas questões de linha de inspeção, né? Na verdade, nós já publicamos uma norma que pode alterar bastante a linha de inspeção e que isso também dá um ganho para as empresas, só que as empresas têm que vir aderir a essa norma que já está colocada, né? Isso poderia também dar ganhos de produtividade. Mas a gente vê muito, né, deputado, a suinocultura avançou bastante, né, e logicamente, essas tecnologias vão ser incorporadas nos frigoríficos, muito aí nas plantas novas e depois nas programações de reforma e adaptação que as empresas vão fazer. Esse assunto é um assunto importante, né? Porque a tecnologia vem, não tem retorno e as unidades frigoríficas certamente vão ter que acompanhar esse desenvolvimento, né? E uma preocupação que daqui a pouco, né, muito mais rápido do que se imagina, o mercado internacional venha a exigir, né, uma parte pelo menos do beneficiamento da carne pelo processo de automação. Então, é uma novidade que vem aí
e que tem que ir se adequando para isso, né? Estou vendo aqui o seu Egídio, se quiser aproveitar o Zé Guilherme, seu Egídio, para algum questionamento. Boa noite a todos os colegas. Quero colocar aí o belíssimo momento, né, que esse bate-papo acontece, interessante para todo o setor, e especialmente a você, deputado, pelo empenho que tem nos dado aí na cadeia, importantíssimo, né? Acho que a união é que, de fato, faz a diferença. Então, a todos aí, ao Zé Roberto também, Zé Guilherme, desculpa, pelo belíssimo trabalho que tem desempenhado no Ministério. A suinocultura, no modo geral, nunca esteve tão bem amparada com profissionais nesse momento. Então, é importantíssimo o momento da suinocultura, que nós todos consigamos alavancar, né, e aproveitar o momento para que a gente consiga nos preparar para os próximos anos aí, que certamente virão com dificuldades, né? Então, eu acho que um momento muito especial a todos, de fato, de avaliação, né, de estarmos cientes que precisamos fazer um caixa, precisamos nos organizar, precisamos nos adaptar a novas tecnologias para enfrentar o futuro, né, que vem com certeza, né, sendo ali com dificuldades ou com alegrias, mas enfim, precisamos nos preparar. Acho que o momento é muito especial a todos aí, tanto na área do frigorífico quanto na suinocultura, estar ganhando juntos, porém sempre pensando em reserva, pensando em estar consolidado financeiramente para que a gente se organize para o futuro, né, deputado? Acho que isso é importante, né? Isso é muito bom. E consolidar, né, para que no mercado interno, o trabalho que o Marcelo tem feito na associação, para que haja um crescimento cada vez maior, né, no mercado interno, para suprir aí uma venda sempre positiva, né, dentro do setor. Se mais alguém quiser fazer algum comentário. O Mário Faquinha, ele acho que quer falar, né, Mário? Se vocês me permitirem. Fica à vontade, falar um pouco sobre a questão que foi comentada há pouco, da modernização, né, da automação. Eu acho que a automação já está presente, né, e a cada dia vai acelerar mais, mas hoje já se faz presente em todo o segmento. Desde das granjas, por exemplo, hoje nós não temos nenhum produtor que inicia sem estar a instalação totalmente automatizada, né? A comunicação hoje através de aplicativos. Nós estamos terminando de também fazer um trabalho na nossa indústria, por exemplo, todos os nossos caminhões de transporte, todos eles com sistema hidráulico de carregamento e de descarga. Ao mesmo tempo, dentro da indústria, nós vamos eliminar todos os carrinhos, todo por fita, a etiquetagem toda automática, o congelamento todo automático, ou seja, chegou mais rápido do que se imaginava. E que certamente nós vamos ter, até porque os resultados que hoje o segmento está oferindo permite fazer isso, né? Não é por nada que o sojicultor, o plantador de milho está aplicando alta tecnologia. Ele está aplicando porque ele está tendo retorno. Então, a suinocultura, nesse momento, também está fazendo isso, né? E precisa fazer porque, realmente, no dia da manhã, né, nós sabemos, né, que há um ditado que depois da chuva vem o sol e depois do sol vem a chuva. A gente sabe, né, que o que vem pela frente vem dificuldade, então a gente tem que estar preparado. E a aplicação em tecnologia para você reduzir custo e se manter competitivo, eu acho que hoje é um instrumento mais adequado para se buscar essa travessia do futuro, que uns com certeza vão ficar. Os mais competentes vão passar por mais uma crise e vão voltar de novo lá na frente com mais uma bonança. Então, eu acho que a automação, ela não vem, ela já veio, e agora, cada dia que passa, ela vai acelerar mais. Muito bom. Mais alguma colocação, Marcelo?
O Jacir Dariva levantou a mão aqui, deputado, presidente da PCS. Sim. Será que ele quer falar? Jacir, tá aí? Levantou a mãozinha aqui. Vamos ver se ele ativa. A Mônica. Mônica, quer falar, Mônica? Boa noite a todos que estão aí presentes na reunião. Eu e meu esposo somos produtores de suínos aqui. Scavinato deve lembrar da gente, talvez sim, talvez não. Boa noite, Scavinato, tudo bem? Boa noite. Então, assim, a gente também está no processo aqui a gente está fazendo a biousina praticamente pronta, já em funcionamento há alguns meses, mas sempre com adequações ainda a fazer. E daí, assim, a gente queria fazer uma pergunta, assim, ao senhor deputado, não sei se tem como ajudar a gente, mas a gente como parceiro da BRF, Sadia, que nem vocês estão falando no preço elevado da suinocultura, a gente acompanha, a gente sabe que o preço está bom, só que a gente não consegue entender porque uma empresa dessa escala não consegue, num momento desses, aumentar um pouco para a gente o preço. Então, que nem quando a gente pergunta para eles, tanto técnicos que acompanham a gente ou supervisores, eles falam que eles mantêm o preço assim, porque quando ficar ruim, eles vão manter esse preço para a gente. Só que eu acho que está muito diferenciado o que a gente está recebendo por quilo de carne em relação ao que está o preço do porco agora. Então, assim, eu não sei se tem alguém presente aí que poderia estar fazendo uma colocação para explicar isso para a gente, só que, assim, eu acho que é bastante injusta ao lucro que a empresa está tendo contra o que eles estão repassando para a gente em quilos de carne. Marcelo fez uma colocação, né, sobre a questão do preço, né, em todo o Brasil. Você podia fazer um comentário sobre esse questionamento, Marcelo? Deputado, é aquela velha história, né? Nós temos uma ferramenta brilhante, que é essa lei da integração, que aí está. Foi debatida ao extremo com todo o setor, com o Congresso. Enfim, ela é a vitória de toda a cadeia. Agora, é preciso que a gente use essa ferramenta, porque as leis ali estão para proteger e dar uma equação de igualdade nessas negociações, né? Então, qual que é o conselho que eu dou para a senhora? É realmente procurar a associação estadual. Nós temos um trabalho muito forte, junto à CNA, inclusive, para que a gente faça o acompanhamento dessas CADECs, que são as reuniões que acompanham aí as negociações, entende? A gente precisa levar um conhecimento maior a todos os produtores. Nós temos uma ferramenta gigantesca e talvez a gente não está sabendo utilizar. E aí cabe a nós, produtores, utilizarmos os recursos que nós temos, que são as associações. As associações e as federações ligadas ao sistema CNA estão preparadas para fazer essa defesa. Entende? Porque, realmente, numa situação que nós estamos vivendo hoje, é impossível ouvir uma declaração dessa de que produtores não estão satisfeitos com o preço que está sendo remunerado. E a senhora tem toda a razão em dizer que as empresas estão sendo extremamente remuneradas no mercado internacional. Então, o conselho que eu dou à senhora é procurar a Associação do Estado e a Federação do Estado do Paraná também, eu acho que a senhora deve estar no Estado do Paraná, e procurar uma assistência de negociação junto às CADECs, porque a CADEC, que foi instituída junto à lei das integrações, ela é exatamente para que possa dar uma igualdade de condições na negociação. Tá? Então, esse é o conselho. Procure a associação estadual, procure a federação, para que a senhora tenha um poder maior de negociação e possa, sim, debater
do mesmo nível, né, que eu digo, enfim, os custos, a remuneração que vocês estão tendo. Ok, isso, então, deputado. muito obrigado, Marcelo, pela explicação. Já vou entrar em contato com a pessoa que representa a gente na CADEC, daqui a pouco mais, que é a Geni. Deve estar presente na reunião, antes estava também assistindo. Aí já vou dar uma conversada com ela, porque pelo que eu sei, amanhã vai ter reunião da CADEC, então ela de repente poderá estar colocando alguma coisa. Muito obrigada. Perfeito. Ok. Na mesma linha, deputado, a Bruna, vamos abrir aqui o espaço democrático, né? A Bruna Lorenzoni, na mesma linha, falou que a terminação não está ganhando dinheiro, quem ganha são as indústrias. Né? Então, na mesma linha, só o Marcelo colocou bem, o coletivo é sempre mais forte, né, que o individual na hora da negociação, na hora que se coloca na mesa, né? Mais um questionamento, se tiver, já são 8h50, para que a gente possa caminhar para o final da nossa live. Você está bem? É isso, deputado. Não tendo mais questionamento, a gente queria agradecer, né, a participação de todos. Muito obrigado aí ao Marcelo, à Mariane, muito obrigado ao Zé Guilherme por dedicar esse tempo aí aos agricultores, ao setor frigorífico, né, aos empresários, às cooperativas aí que trabalham na suinocultura. Muito obrigado a todos que participaram e, sem dúvida, são momentos como esse importantes. E mais à frente nós poderemos também discutir outros temas, né? Estamos à disposição para poder organizar cenários como esse, para poder discutir questões da suinocultura, e isso é importante e, logicamente, ajuda aí para que o produtor rural tome conhecimento daquilo que está aí. A Geni está ali levantando a mão. Pode acionar o teu microfone, Geni, e fazer aí o último questionamento. Acho que o Valdir Rossoni vai querer falar também, deputado. Valdir Rosseto, boa noite, Edu. Então, vamos deixar a Geni falar, aí terminamos com o Valdir. Opa, Primeira beleza. dama. Olá. Pode falar, Geni, estamos te ouvindo. Olá, oi, boa noite. Na verdade, eu estou brigando um pouquinho com essa tecnologia aí, com essa live aí. Acabou sumindo a imagem, fiquei só com o som, mas agora já restabeleci o contato. Só colocando a colega Mônica, né, acrescentando o que a colega Mônica falou antes aí. Sim, eu sou presidente da Suinoeste, que é a Associação Regional dos Suinocultores, aí da região oeste do Paraná. E também faço parte da CADEC, da terminação, né, que eu sou uma produtora da terminação e BRF. Então, assim, para deixar aqui também né, claro que a gente está negociando com a empresa melhorias, porém, agora, durante essa pandemia, foram suspensas essas reuniões presenciais. E, causalmente, hoje, nós tivemos uma reunião com a empresa, e foi exatamente isso que a gente buscou, uma remuneração melhor diante do mercado aquecido da carne suína que está nesse momento. E sim, a gente vai ter um considerável aumento. Só que, claro, a proposta da empresa, né, não foi, né, aceita pelos produtores, então a gente fez uma outra proposta, né, e a empresa levou para análise. Então, mais daqui a alguns dias vai vir a resposta, mas a gente vai ter um aumento com certeza. Só não posso falar quanto, né, que isso foi para análise, mas a CADEC se reuniu hoje, então, na verdade, a primeira vez depois do início dessa pandemia, né? Muito bom. O assunto já está sendo discutido e por isso que é bom, é a força do associativismo, né? Para poder e a empresa está aberta ao diálogo sempre, né? E, então, assim, a gente já conquistou várias melhorias. E graças à Lei da Integração, né? A Lei da Integração, lá de maio de 2016, que fez toda a diferença. Então, de lá para cá, é uma nova era na integração dos suínos com as empresas integradoras. Muito bem, Juninho. Valdir Rosseto está com a palavra, a última colocação da noite. Então, na verdade,
Eu queria fazer uma pergunta para o deputado. A questão já muito antiga, já há muito tempo a gente vem discutindo com o pessoal, os parceiros suinocultores, principalmente da parceria, a questão da recolha das carcaças, deputado. Já faz muitos anos que a gente vem questionando e a gente tem aguardado há muito tempo alguma posição a respeito disso. Até tinha empresas que estavam efetuando na nossa região a recolha e não sei qual o motivo ambiental que tanto o pessoal questiona, que acabou extinguindo esse povo, não está mais fazendo isso, questões ambientais, legalização, mas a gente está até hoje com esse problema muito sério, principalmente empresas aqui de Toledo, BRF. Eu sou integrado, tenho mais de 4.000 suínos, a mortalidade muito alta. Então, o pessoal que faz esse trabalho, a gente tem funcionário e muito estressante. É um trabalho que mexe com animais mortos, decomposição, compostagem. Então, há muito tempo a gente vem cobrando e não chega a uma posição nesse questionamento de carcaças. Já faz muitos anos que a gente vem cobrando das próprias empresas, porque elas trazem o suíno, são dona do suíno, dona de tudo, a gente presta o serviço, mas fica com a sujeira, com o serviço pior, e que nem a gente falou, a remuneração ainda está pequena, está difícil, e sempre sobra bagunça para a gente limpar, o pátio para a gente limpar. Então, eu acho que teria que ver aí alguma posição a respeito disso, que a gente está aguardando há muitos anos essa resposta das autoridades e das empresas e Instituto Ambiental, alguma coisa, alguém teria que ver sobre isso, que é um problema muito sério. Valdir, o Zé Guilherme ele já respondeu sobre essa questão, mas podia, Zé Guilherme, sintetizar uma resposta para o Rosseto daquilo que você já disse na intervenção anterior tua? Deputado, deixa eu só uma pequena partezinha aqui. É que eu tô com a reunião, eu estava marcado para 8h30 aqui, uma outra entrada. Posso pedir desculpas, porque marcaram 8h30 aqui, o pessoal está me ligando. Você me liberado, Marcelo. Vai lá, muito obrigado pela tua presença aí. Obrigado. Eu quero agradecer realmente, mas é um grupo de produtores também aqui, que eu fiquei marcado às 8h30. Quero agradecer e parabenizar a todos aí. Um abraço, Zé Guilherme, um abraço a todos vocês aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, um abraço. Valdir, isso. Eu não acompanhei toda a live, mas assim, eu queria um questionamento sobre isso. É um problema muito sério para nós, suinicultores, né? Um dos entraves era a questão normativa, que não permitia uma outra destinação na parte de saúde animal, né? Não permitia recolhimento desses animais. Sim. Que você não tem uma causa definida, mas que a gente sabe que na rotina ali da criação você tem um certo número, né? Que acaba morrendo durante a criação. Então, essa parte normativa, e aí o deputado Esquivinato acompanha muito de perto, ela tá resolvida. O que está faltando agora é fechar o arranjo, porque a empresa que fazia esse recolhimento, ela disse que não estava fechando a conta, é uma questão mais econômica, né? Então, eu acredito que precisa fechar no arranjo aí na região, né? Aí realmente as indústrias têm que estar envolvidas, vocês envolvidos. A gente pode colocar uma pessoa do Ministério para ir explicar, aí junto com a Agência de Defesa, quais são os procedimentos, né? Mas o que a gente está vendo é que a demanda por esse recolhimento dos animais que morrem naturalmente, morrem por algum motivo, né, durante a criação, ela ainda não, o processamento dela não conseguiu fechar a conta para virar um negócio. E aí essa outra ponta não fechando, você não está tendo, talvez, interessado nesse ponto. Então a gente tinha que sentar, o projeto que tinha em Santa Catarina
ele tinha um subsídio, né, das prefeituras, e parece que boa parte das prefeituras tiveram que suspender esse subsídio, ou seja, esse pagamento que acabava ajudando a fechar a conta. Então, eu acho que é uma coisa... O Ministério está à disposição para a gente sentar, se o deputado quiser promover, mas tem que fazer um estudo bem agora a parte que cabia a gente na defesa agropecuária de resolver a questão normativa, ela foi resolvida. Agora precisa fazer o arranjo funcionar para dar essa prestação de serviço ao suinocultor. Zé Guilherme, a questão de Santa Catarina, você tem a informação se conseguiram resolver a venda da farinha produzida durante todo aquele período? A venda ficou condicionada ao mercado externo, né? Então, o país que não tem limitação, você poderia vender, né? Mas a empresa acabou deixando de nos procurar. Ah, tá. Mais algum questionamento para a gente encerrar a nossa live? Ô, Delvo, está com a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, deputado. Estou vendo aqui caras conhecidas, vejo a Geni, vejo o Rosseto, vejo a Adelaide, são vizinhos meus aqui, né? Produtores de suíno. Nós, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo, já fomos procurados agora, ultimamente, por vários candidatos ou pré-candidatos à Prefeitura de Toledo, para a gente colaborar na construção do plano de governo de cada um. E um dos assuntos que a gente colocou lá para todos é essa questão do recolhimento da carcaça dos animais mortos. Eu penso, ou nós pensamos assim, que o poder público municipal deveria estar entrando, né, com uma parte aí e mais uma parte do suinocultor, do agricultor, para resolver realmente esse problema. Nós participamos sempre lá atrás, no tempo dos conselhos de sanidade animal, o CONESA, né? E lá a gente já discutia esse problema. Agora, quantos anos aí que se passaram e não se tomou nenhuma decisão, não temos uma resposta, uma solução para esse grave problema. Eu questionava na época o presidente do conselho, que sempre era o gerente, o chefe da Sadia. Ele dizia assim, que todos os integrados da BRF, na época Sadia, todos eles faziam compostagem. E eu desafiei ele. Pegue você um suíno que está aí morto já há 12 horas, 15 horas, e esquarteje ele e coloque ele na composteira. Isso não é serviço humano, dizia isso para ele. Então, assim, você coloque no lugar do suinocultor. Eu vejo um grande problema. E como o bem bom vai só para as empresas e os problemas ficam para o agricultor, para o suinocultor, se é parceria, eu acho que tem que ter direitos e deveres ambas as partes. É o que nós pensamos. Desculpa aí que eu participei só quase no final, perdi o tempo aí da hora, mas foi muito bem, muito bom e agradeço a oportunidade. Zé Guilherme, eu vou até sintetizar isso que o Doldin colocou. A situação do município de Toledo e do entorno de Toledo é gravíssima pelo seguinte: você tem no município 1 milhão de suínos alojados nas propriedades rurais. 1 milhão de suínos. Então, você veja o índice de mortalidade que dá em toda essa produção concentrada num único município. Então, realmente é uma preocupação. A instrução normativa veio. Hoje é possível, economicamente não, é possível, tecnicamente, fazer a operação e falta fechar a conta para que seja
economicamente viável para quem possa fazer essa transformação. Nós acompanhamos esse processo já, quando eu falava com o Zé Guilherme, né, eu acompanho isso já há, olha, uns 15 anos, desde antes de ser prefeito de Toledo. Conseguimos a instrução normativa, que foi muito difícil, graças ao trabalho do Zé Guilherme. A ministra Tereza Cristina assinou, o ministro Brairo não conseguiu assinar, esteve em Cascavel, vocês se lembram muito bem, e a gente fez um trabalho lá junto com a Associação Paranaense, mas não conseguimos sucesso. A ministra Tereza conseguiu porque ela conhece a realidade no Mato Grosso, ela sabe da dificuldade que é lá na sua gente, inclusive com referência à bovinocultura. Então, nós vamos assumir o compromisso, Zé Guilherme, junto contigo, para que a gente possa, junto com o Ministério, discutir com os produtores rurais na região de Toledo, uma reunião específica para que nós possamos tratar desse assunto, uma vez que a instrução normativa está aí, e é necessário que o Ministério nos ajude, né, a fazer com que empresas do setor possam também estarem participando, para que possa ser implantado ali, como foi implantado em Minas Gerais, como foi implantado em Santa Catarina, um projeto piloto para poder de vez resolver essa questão. O mais difícil era a instrução normativa. A instrução normativa nós temos, hoje é possível. Agora nós temos que operacionalizar a conquista que foi feita em benefício desses suinicultores. Deputado, pode contar com a gente, tanto a nossa secretaria, como se a gente precisar mobilizar outras áreas do Ministério e também a nossa superintendência aí no Paraná. A gente fica na guarda aí quando o senhor achar oportuno, a gente está à disposição para tocar esse tema, já para buscar uma solução concreta. Tá? Sim, vamos fazer. Mais algum questionamento? Então, a gente queria agradecer, né, a participação de todos. Obrigado mais uma vez por todos que puderam dedicar esse tempo, né? Já são 21h05. Muito obrigado pela participação. E vamos estar sempre atentos aí, procurando fazer outros momentos como esse, mesmo pós-pandemia, que é muito mais fácil de você conseguir unir a categoria. Aqueles que não vieram, né, a gente pede aí para o pessoal, eu estava esperando aí a participação de uns 150 produtores rurais. Então, que na próxima a gente tenha essa conscientização, para que a voz de todos possam, unidas, né, fazer com que a gente alcance aí os objetivos. Então, muito obrigado a todos. E obrigado especialmente aí ao Zé Guilherme, ao Marcelo e à Mariane por dedicarem esse tempo para poder ouvir os suinicultores e falar sobre um assunto tão importante numa região que respira suinicultura e que tem um orgulho danado de poder andar no interior e ver o desenvolvimento que acontece e ver a dedicação do homem e da mulher do campo. Muito obrigado a todos e vamos continuar esse assunto. E eu vou mantê-los informados através da associação. Obrigado, e a Geni vai poder informá-los todos aí depois, na sequência, quais serão os próximos passos com referência à destinação da carcaça dos animais mortos nas propriedades. Muito obrigado, e nós encerramos aqui, então, essa nossa live da suinicultura. Obrigado a todos.